pessoal, então vamos falar aqui brevemente, porque não temos ali muitas informações mesmo para tratar sobre as adaptações cardiovasculares ao treinamento de força. Por que não há muita informação sobre isso? E já antecipando, nós não temos adaptações crônicas importantes do sistema cardiovascular ao treinamento de força, né? Porque os aspectos relacionados, né, os indicadores relacionados ao sistema cardiovascular não são aqueles que limitam, que determinam o desempenho de força. Então, o aumento, por exemplo, da força máxima ou o aumento da capacidade de potência muscular não depende dos fatores associados ao sistema cardiovascular. Portanto, não faz sentido, né, que o treinamento de força promova adaptações crônicas importantes nesse sistema, tá? Então vamos ver aqui inicialmente as adaptações agudas, né? O que acontece com o sistema cardiovascular durante o exercício, né, o treinamento de força, e depois cronicamente. Então, agudamente nós temos sim um aumento de demanda, porque como nós trabalhamos com uma intensidade de contração elevada, e às vezes ela é até mantida de maneira mais prolongada, em exercícios mais contínuos ou em execuções mais lentas do movimento, isso acaba aumentando, né, a dificuldade de passagem do fluxo sanguíneo, então dificulta, né, a passagem do fluxo sanguíneo, e isso pode resultar em alterações importantes do sistema cardiovascular. Então, nessa tabela aqui, nós temos alguns indicadores aqui do sistema cardiovascular, né? E o que acontece agudamente nessas variáveis durante exercícios com ações concêntricas e durante as ações excêntricas. Então, por exemplo, a frequência cardíaca, ela tende a aumentar tanto durante exercícios em ação concêntrica ou excêntrica, né? Então, beleza, a frequência cardíaca aumenta assim em decorrência do exercício. Ela só não é um preditor de desempenho, né? E nenhuma boa variável de controle de desempenho para o treinamento de força, mas sim, há um aumento da frequência cardíaca durante o exercício de força, né? Com relação ao volume sistólico, né? Observa, então, nenhuma diferença ou até mesmo redução no volume sistólico durante a ação concêntrica, e durante a ação excêntrica nenhuma diferença ou aumento no volume sistólico. Com relação ao débito cardíaco, né, nenhuma diferença ou aumento durante ações concêntricas ou aumento durante a ação excêntrica. E com relação à pressão arterial, então vejam bem, tanto a pressão arterial sistólica quanto a pressão arterial diastólica aumentam, mesmo em ações concêntricas ou ações excêntricas. Então, essa é uma importante resposta aguda do sistema cardiovascular ao treinamento de força. Então, chama atenção principalmente para isso aqui, olha, pressão arterial tanto sistólica quanto diastólica tende a aumentar durante exercícios concêntricos ou excêntricos, tá? E a pressão intratorácica também aumenta, e ela é maior quando nós fazemos a manobra de valsalva. Então, isso independente se a ação é concêntrica ou excêntrica, e se a manobra de valsalva está presente, né, a pressão intratorácica aumenta ainda mais. Manobra de valsalva é tentar expirar o ar contra a glote fechada. Então, aumenta bastante a pressão intratorácica. Essas são as principais respostas agudas do sistema cardiovascular a um treinamento de força. De novo, chama atenção principalmente aos valores de pressão, tanto arterial quanto pressão intratorácica, tá? Adaptações crônicas em repouso, né? O que isso quer dizer? Olha, depois ali de semanas de treinamento de força, o que acontece com o sistema cardiovascular do indivíduo ali, comparando ele em repouso antes do treinamento e depois do treinamento, né? Frequência cardíaca, nenhuma alteração ou pequena alteração, então a gente praticamente considera que não há alteração da frequência cardíaca de repouso, diferente da adaptação que acontece em decorrência de um treinamento de endurance, né? Pressão arterial também, nenhuma alteração ou pequena alteração
no sentido de reduzir também. Então, novamente, as adaptações são bem mais limitadas quando comparado às adaptações promovidas por um treinamento de endurance. Duplo produto, mesma coisa, nenhuma pequena alteração. Isso quer dizer que teve estudo que não encontrou nenhuma alteração, teve estudo que encontrou pequena alteração no sentido de reduzir, tá? E com relação ao volume sistólico, né? Quantidade de sangue que é ejetado durante uma sístole, né? O volume sistólico absoluto tende a não ter alteração, ou pequena alteração no sentido de aumentar. Relativa à dissecção transversa, nenhuma alteração. Relativa à massa magra, também nenhuma alteração. Então, as adaptações crônicas em repouso, elas não são importantes, tá? No sistema cardiovascular, porque do que já foi estudado, né, em geral, tudo é observado nenhuma alteração, ou quando observa essa alteração, é uma alteração pequena, tá? E durante o exercício, né, desculpa, ainda continuando aqui em repouso, né, função cardíaca, sistólica e diastólica, nenhuma alteração, e com relação ao perfil lipídico também, nenhuma pequena alteração aqui no colesterol, HDL, LDL, na relação colesterol total HDL. Então, continuando, né, a mesma ideia das variáveis anteriormente apresentadas, nós consideramos aqui que não há alterações importantes do sistema cardiovascular em repouso em decorrência do treinamento de força. E durante o exercício, né? Então, se eu comparo essas variáveis cardiovasculares durante um exercício de força e depois de semanas de treinamento, submeto o exercício à mesma carga absoluta, então depois que ele já treinou, já se adaptou, aumentou o desempenho de força, quando ele faz um treino com o mesmo peso, né, da primeira sessão de treinamento, o que acontece? Nós observamos uma frequência cardíaca menor, uma pressão arterial tanto sistólica quanto diastólica menor do produto, maior volume sistólico, maior débito cardíaco, maior consumo de oxigênio. E quando é comparada a mesma sobrecarga relativa, então um indivíduo que na sua primeira sessão de treino fez um exercício, por exemplo, a 70% de um RM, e depois de semanas de treinamento o RM dele aumentou, mas ele faz o treino, continua fazendo a 70% de um RM, isso representa uma sobrecarga absoluta maior, porém a mesma sobrecarga relativa. Né? Nós temos menos estudos, né? Então algumas variáveis não foram mensuradas. Com relação à frequência cardíaca não há nenhuma alteração, então a alteração acontece quando é na mesma sobrecarga absoluta. E com relação à pressão arterial e do produto tem bastante coerência, né? Tem trabalho que mostra nenhuma alteração, outros no sentido de diminuir, outros no sentido de aumentar. Então o que nós podemos, né, resumir é que com relação às adaptações cardiovasculares, os dados são mínimos e contraditórios. Ou seja, quando nós falamos do sistema cardiovascular, né, há um interesse menor por estudos que investiguem os efeitos do treinamento de força no sistema cardiovascular. E, além disso, né, pelo fato do sistema cardiovascular não ser o sistema que limita o desempenho de força, né, que determina um melhor desempenho de força, não se espera mesmo alterações importantes no sistema cardiovascular. Dessas informações, dessa aula, o que é importante vocês manterem e vocês guardarem, né? Principalmente as respostas agudas ali da pressão arterial, que aumenta de fato tanto sistólica quanto diastólica, quanto a pressão intratorácica durante um exercício de força. Então, isso é uma alteração aguda importante que deve ficar registrada aí para vocês, tá certo? Então, de adaptações cardiovasculares é isso aí, bem curtinho, porque nós temos mesmo pouco material disponível, né? E não são ali as classes de adaptações mais importantes relacionadas ao treinamento de força.